Olá trader, olá investidor, muito boa noite para você. Rodrigo Rebeck por aqui. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020 e eu trago para vocês essa transmissão trazendo o panorama do mercado para esse mês de janeiro, a gente começando o ano de 2020. Era para ser uma transmissão ao vivo, mas eu tive alguns imprevistos aqui com as configurações do YouTube, não consegui fazer essa live para vocês de forma ao vivo, então estou fazendo essa gravação para que eu consiga passar o conteúdo que eu havia programado, que eu havia estudado e deixe disponível para vocês aí no YouTube da YouTrading. Então vocês assim conseguem assistir a gravação e conseguem ter acesso aos principais assuntos para esse começo de janeiro, tá certo? Então, dá tempo aí para o próximo mês de fevereiro eu me preparar, ver aí como é que está funcionando direitinho o YouTube, para que o panorama do mercado do mês de fevereiro a gente consiga fazer a live, tá certo? Bom, nesse encontro aqui, eu vou fazer um apanhado geral dos principais gráficos dos principais pares de moedas, vamos passar também pelos principais índices e trazendo para vocês uma pincelada em algumas principais ações da Bovespa, da B3, que podem estar em pontos importantes, em pontos interessantes de compra, que podem surgir algumas oportunidades interessantes de investimentos para vocês, tá certo? Então, vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aula aqui de hoje. Primeiro ativo que eu vou trazer para vocês, os dois primeiros ativos para a gente poder analisar, é o dólar ien e depois o dólar franco. Nós tivemos aí entre Natal e Ano Novo, a principal pauta de todos os jornais foi justamente o assassinato do general iraniano pelo bombardeio autorizado pelo Trump, o bombardeio aí dos americanos, o bombardeio que foi próximo a um aeroporto de Bagdá, que acabou matando o principal general iraniano, que era uma celebridade no país, causando uma grande comoção nacional, o mundo todo apreensivo com essa escalada das tensões no Oriente Médio. A gente não sabe ainda o que pode acontecer no Golfo, qual o tamanho dessa possível retaliação do Irã, se ela vai ficar apenas no ambiente militar, ou se a gente pode ter ainda alguns atentados pontuais, sejam eles aí fora do Oriente Médio, até em território americano, na Europa. A gente não sabe qual é o tamanho, qual a proporção de uma eventual retaliação do Irã que pode acontecer depois do assassinato desse general. O que acontece é que o ien, a moeda japonesa, e o franco suíço, eles costumam funcionar em momentos de tensão como um refúgio no mercado financeiro. Geralmente os investidores correm para essas duas divisas para se protegerem em momentos de turbulência. Estou aqui no gráfico diário do dólar contra o ien e a gente pôde notar nos últimos dias como houve uma busca pelo ien. O mercado, depois de testar essa importante região de suporte entre 106,75 e 104,45, vinha se desenvolvendo em topos e fundos ascendentes. Nós tínhamos um ponto importante aqui no dólar ien, que precisava romper os 109,75 para ganhar fôlego para um possível rally de alta no par até a resistência entre 112,40 e 113,15. O mercado vinha brigando nessa região de 109,75. Com esse bombardeio aí que culminou com a fatalidade do general iraniano, nós tivemos uma fuga para o ien. Nesse momento aqui da nossa transmissão,
o mercado ele segue flutuando ainda numa zona vazia, numa zona neutra. Eu esperaria o dólar ien eventualmente chegar nessa zona de suporte aqui mais perto de 106,75 até 104,45. Aqui a gente poderia encontrar compradores dentro dessa zona de suporte. Apesar do pregão de hoje ter sido de alta, eu ainda não confiaria muito, porque a gente não encontra um nível mais sólido, um nível mais confiável aí de suporte para compradores. Uma dica importante no dólar ien, para quem visa operações de médio a longo prazo, visando aí ganhos com swap, né, para ganhar na taxa de juros. Então, operações na ponta compradora, você vai carregar na taxa de juros, você vai ganhar dinheiro na taxa de permanência. Outro ponto importante é que essa entrada de compradores nessa região de suporte foi que inverteu essa tendência de queda que nós tínhamos, tendência iniciada aí na região de resistência em 112,40. O mercado vinha caindo, se desenvolvendo em topos e fundos descendentes, entrada de compradores nessa região entre 106,75 e 104,45. Nós tivemos a inversão da tendência de médio para longo prazo, se desenvolvendo em topos e fundos ascendentes. Então agora é um momento para a gente poder esperar, se eventualmente o dólar ien, se ele pode cair mais um pouco para vir testar essa região de suporte aqui de novo, onde a gente pode ter mais entrada de compradores, ou se eventualmente ele pode ter força para romper os 109,75 e aí abrir caminho para vir buscar essa resistência mais para cima aqui, ali no 112,40, 113,15, uma região importante de resistência testada no primeiro trimestre de 2019. Movimentação importante também que nós tivemos no dólar americano contra o franco suíço. O dólar americano contra o franco suíço, ele já vinha caindo, tá? Ele já vinha caindo. Nós temos aqui uma região importante de resistência no par em 1,0030 e uma região muito importante de suporte aqui também entre 0,9715 e 0,9645. Tivemos um último toque, um último teste dessa região de resistência e o mercado já vinha caindo após o assassinato aí do Soleimani. O mercado teve uma queda mais agressiva, entrando aí na região de suporte. Agora, para quem opera price action, você pode notar aqui no gráfico diário, como nos últimos dias, mesmo com essa confusão toda aí do conflito entre Estados Unidos e Irã, nós tivemos um gatilho importante de entrada de compradores nessa região de suporte, que pode desencadear um rally de alta nas próximas semanas para eventualmente vir testar de novo a resistência em 1,0030. Fica o alerta para você no dólar franco, se caso nós tivermos a perda de 0,9645, o mercado ainda pode cair para 0,9550, que seria o próximo ponto importante aí de suporte também, um ponto muito interessante aí do gráfico, tá certo? Então, os alertas para você, e só reforçando que essas duas divisas, tanto o ien como o franco suíço, são divisas que em momentos de turbulência despertam a atração, despertam a intenção dos investidores no mercado geral. Se caso a gente tiver um agravamento desse conflito, com retaliações aí do Irã, novos ataques dos americanos
contra os iranianos, a gente pode ter quedas nesses pares, que seria uma maior busca pelo franco suíço, uma maior busca pelo ien japonês. Algumas coisas que a gente levanta a questão, que ficam em alerta. Então, o Irã, governo iraniano, já anunciou que as suas retaliações serão apenas contra alvos militares americanos, mas a gente não pode descartar grupos terroristas que estão ligados diretamente ao Irã. E como pode ser o comportamento dessas células terroristas, não só no Oriente Médio, mas ao redor do mundo, principalmente aí se falando de Europa e até de Estados Unidos. Se a gente pode ter atentados isolados, atentados à bomba, questões assim de assassinatos assim, né? Questão de alguém entrar metralhando algum ponto turístico, atropelamento, como a gente teve na França, explosão em metrô, explosão em teatro, estádio de futebol, alguma coisa nesse sentido. Então são questões aí em shows, são questões aí que podem acontecer, que a gente precisa ficar atento. O governo iraniano disse que já tem mais de 30 alvos americanos na mira que poderiam ser atacados, e os americanos já disseram que tem mais de 50 alvos iranianos na mira e que qualquer retaliação do Irã seria uma resposta americana sem precedentes, provavelmente uma devastação total aí do Irã, né? Os americanos têm grande poder bélico para poder atuar, para de repente culminar de vez aí, comprometendo bastante a economia do Irã. Outro ponto muito importante é a questão de enriquecimento de urânio. Então o Irã disse que não vai mais cumprir as metas estabelecidas pela ONU, então que eles vão continuar enriquecendo urânio para tentar chegar na bomba atômica. Essa questão desse acordo nuclear com o Irã foi a grande jogada, ou pelo menos a grande tentativa diplomática do Barack Obama durante o seu segundo mandato. Foi algo que o Trump não conseguiu dar sequência. Nós tivemos aí muitos conflitos diplomáticos entre os Estados Unidos e o Irã no mandato do Trump, culminando até com sanções econômicas. Esse impasse aí enriquece ou não enriquece o urânio, essa questão aí de vai ou não vai. Então, agora, depois de tudo isso que aconteceu, o Irã realmente desistiu de tentar ser o bom mocinho da história e já declarou que vai seguir com o seu enriquecimento de urânio, provavelmente para fins bélicos, a gente já pensando em bomba atômica. O Trump deu um tweet hoje cedo que o Irã nunca chegará a uma arma nuclear. Então, mais uma ameaça, mais uma declaração polêmica aí do Trump. A gente não sabe da parte dos Estados Unidos até que ponto que isso é ameaça, até que ponto que isso é verdade, o que pode acontecer nesse sentido. Outro ponto muito importante desse conflito entre Estados Unidos e Irã é o Iraque. O Iraque entrando agora como um dos personagens principais desse conflito, já que o assassinato do Soleimani aconteceu em Bagdá. O parlamento iraquiano aprovou o pedido de retirada das tropas americanas do país. E agora, à tarde, agora há pouco, a coalizão já disse que vai deixar o país
já disse que vai deixar o Iraque. A gente sabe que os Estados Unidos tinham grande presença militar no Iraque, até atuando em parceria com o Irã para combater o Estado Islâmico, e o Iraque pedindo agora para os Estados Unidos retirarem as suas tropas. O Trump rebateu essa declaração, dizendo que os Estados Unidos só deixam o país se o Iraque pagar pelo investimento bilionário que os Estados Unidos teve para a construção da sua embaixada, das suas bases militares. Então, mais um impasse, mais uma confusão. São vários pontos que a gente precisa prestar atenção, muito pano para manga. Ainda é cedo para a gente tentar especular alguma coisa, para a gente tentar afirmar um cenário de causa e de consequência. A gente precisa acompanhar de perto o que pode acontecer, o que deve acontecer nesses próximos dias, nessas próximas semanas, mas segue um cenário relativamente tumultuado aí para os próximos dias, com todo esse impasse no Golfo Pérsico. E um dos pontos aí chave dessa história toda é justamente o preço do petróleo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no petróleo. O petróleo que subiu bem nos últimos dias, mas a gente pode notar como ele ainda segue encaixado dentro de uma faixa prevista de negociação que a gente tinha. Petróleo aqui embaixo, um suporte bem interessante em $50,50, e aqui para cima a região de resistência entre 61, 63,75 e mais uma resistência importante em 66,50. Aqui, fique atento para essa região de resistência. O petróleo ele já vinha num rally de alta, e com essa questão teve um avanço forte aqui na região de resistência. Mas você olhando para uma visão mais panorâmica, para uma visão macro, a movimentação ainda não foi fora do esperado, não foi fora do previsto. Se tivesse aqui, estourado para cima de 66,50, aí, pelo menos na minha opinião, teria sido algo extravagante, algo fora do comum. Mas enquanto o petróleo segurar nessa região de resistência, mesmo com esse avanço que a gente teve na semana passada, um avanço de 5%, um avanço bem importante, o petróleo já começa a segurar. A gente precisa ficar de olho, porque ele já vinha se desenvolvendo numa tendência de alta do final de 2019 até por motivos aí de reunião da OPEP, uma reunião com os principais países exportadores de petróleo, que eles ajustaram a produção mundial de petróleo para que houvesse um ajuste referente aí ao preço do barril, para que não caísse muito o preço do petróleo. Então, a OPEP cortando a produção, naturalmente tenderia a haver uma elevação no preço do barril do petróleo, e era um movimento que a gente vinha acompanhando, que foi ligeiramente impulsionado por essa questão do Irã. Um ponto importante aqui que a gente precisa prestar atenção. Até o Bolsonaro já teve uma reunião com a cúpula do governo hoje para essa questão dos combustíveis. A minha opinião, tá? A minha opinião, pelo que eu tenho acompanhado, estudado o mercado nos últimos anos, existe globalmente um excesso de oferta de petróleo. Tanto é que a OPEP ela está produzindo, ela está ofertando ao mercado menos do que ela é capaz de produzir. Então, mesmo que a gente tenha uma guerra aí entre Irã e Estados Unidos, o Irã seja todo bombardeado, a produção e o fornecimento de petróleo mundial por parte do Irã seja comprometido,
Eu acredito que a OPEP tenha condições de abrir a sua torneira com outros países importantes como Arábia Saudita, Nigéria, Rússia, Venezuela, o próprio Canadá, Noruega, Inglaterra, alguns outros países importantes. Eles têm condição de abrir a torneira para suprir a demanda global de petróleo sem causar um tumulto, né, uma elevação drástica no preço do petróleo. Claro que eles podem se aproveitar de um conflito militar, aproveitar a deixa para deixar o preço do petróleo se valorizar um pouco, abrir relativamente o necessário da torneira para vender petróleo mais caro, mas eu não acredito que chegue a faltar petróleo no mundo, porque existe uma produção ociosa globalmente. Falando aí de outros países, de outras potências que têm condições de fornecer petróleo. E a gente pega o gancho aqui, falando do dólar canadense, o Canadá que é um grande exportador de petróleo também. Um par que eu acompanho aqui, que é o dólar canadense contra o ien japonês, teve uma movimentação diferente. Que foi seguindo essa valorização dos preços do petróleo. Então nós não tivemos aí o CAD ien, nós não tivemos o movimento de queda, não tivemos isso, que seria um movimento de valorização do ien. Nós tivemos aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, o CAD se valorizando, seguindo esse movimento de alta do petróleo. Os preços brigando aqui nessa região de 83,90. Existe mais um ponto importante, mais uma região interessante de resistência aqui, entre 85,25. Tomar cuidado com compras nessa região. O mercado já chegando numa região importante de resistência, ao passo que aqui embaixo no CAD ien, entre os 80 cheio e 78,50, a gente tem uma região bem interessante aí de suporte, onde pode despertar o interesse dos compradores. Para a gente finalizar essa questão das commodities, vamos dar uma olhada aqui no ouro. O ouro se valorizando bastante nesses últimos dias. O ouro teve um ponto importante de briga aqui entre 1.445,5. O mercado tinha essa região de resistência aqui entre 1.347 até 1.375. Nós tivemos aqui o efetivo rompimento dessa região. Depois o mercado formou esse outro ponto importante em 1.445, rompeu novamente, numa clara tendência de alta. Aí veio para formar essa máxima em 1.557 e aí segurou. Segurou aqui em 1.545,50, funcionando como suporte. Note como era resistência. Resistência rompida funcionando como suporte, e nos últimos dias uma disparada do ouro, até fazendo uma nova máxima, estourando aí os 1.557. Dá até para a gente fazer uma nova marcação aqui, pegando a máxima 1.585. Aí fica, deixa eu já aproveitar e salvar o template. Então o ouro claramente atraindo o interesse dos investidores nesse momento de turbulência do mercado, e fica o alerta para uma possível correção do ouro de novo para 1.545.
que pode ser aí um ponto interessante de novo para compras do ouro, tá certo? Compras aí de forma mais barata. Agora, um outro ponto também que eu estava lendo esses dias, que o pessoal levantou a lebre, seria o processo de impeachment do Trump, que desenrola na Câmara. Na Câmara deu cassação do impeachment, deu cassação do Trump, deu a favor do impeachment e caminha para o Senado. Senado onde os republicanos têm maioria e dificilmente daria o impeachment do Trump. Agora, tem uma informação que, se caso os Estados Unidos estiverem em guerra com algum outro país, para-se o processo de impeachment. O presidente não pode sofrer impeachment. Então, cria-se a dúvida se esse ataque, se instigar essa violência, essa tentativa de guerra entre Estados Unidos e Irã, se também não poderia ser uma manobra política para o Trump se blindar contra um possível risco, mesmo o Senado sendo de maioria republicana, do Trump se blindando de um possível risco de sofrer o seu impeachment, ou então há quem diga também que a maioria do seu eleitorado, né, do público americano que é a favor do Trump, que ele entrando em guerra contra o Irã, contra o terror, contra os grupos terroristas que o Irã apoia, que seria aí, que poderia ser o seu passaporte para a reeleição no final do ano. Lembrando que agora a gente está aí há praticamente 10 meses das eleições e o Trump vai tentar a sua reeleição. Então, vamos ver. Às vezes tem, para quem gosta de teoria da conspiração, pode ter muita coisa que a gente não faz ideia, que a gente não saiba, que a gente não vê num primeiro momento. Então precisamos ficar atentos aí com todas essas notícias, com todas essas informações, com tudo que pode acontecer. Vamos dar uma olhada agora nos índices em Wall Street, como é que foi esse começo de semana. Nós tivemos aí os índices, tanto Dow Jones como SP500 e Nasdaq, eles ameaçaram abrir em queda, no fim fecharam positivos. Mas segue o nosso alerta, Dow Jones aqui, da máxima 28.890 já teve um recuo. A gente pode ter o Dow Jones corrigindo para essa região importante agora de suporte entre 27.400 até 26.700 pontos. Fico alerta para você. Um movimento semelhante pode acontecer no SP500. SP500 também testando a máxima em 3.263, vamos até arredondar para 265. $3.265, a gente pode eventualmente do SP500 ter um recuo para essa região de suporte entre 3.028, 2.950, 2.880, que são níveis aqui que a gente nota que eram pontos importantes de resistência. A partir do momento que o mercado rompeu, num eventual pullback, pode ter potencial para funcionar como suporte, despertando o interesse dos compradores. E no Nasdaq também, o mesmo desenho gráfico praticamente, mercado testando máximas, 8.907, e a gente tem níveis importantes aqui em 8.050, 7.885, 7.725,
onde nós tínhamos regiões de resistência. O mercado rompeu, teve força para romper esses níveis de resistência, fazendo uma nova máxima histórica e, eventualmente, num pullback, esses níveis aqui podem funcionar como suporte, despertando o interesse dos compradores de novo. Essa eventual correção que pode acontecer nos índices, tanto Dow Jones como SP500 como Nasdaq, pode ter um gatilho aí, né, desse viés geopolítico, desse viés desse conflito entre Estados Unidos e Irã, que a gente precisa ficar de olho. Dependendo do que acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, pode haver um estresse no mercado e a gente pode ter correções nos mercados de ações. Tá certo? Vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa agora. Vamos falar um pouquinho de Libra e de Brexit. Nessa terça-feira, o Boris Johnson, eu achei que ele foi muito corajoso, viu? Eu achei que ele foi muito corajoso de convocar as eleições gerais, acreditando que ganharia a maioria do parlamento, como ele ganhou. Então ele apostou e ganhou, porque ele poderia apostar e perder, mas ele apostou e ganhou no voto popular. E amanhã, dia 7 de janeiro, nessa terça-feira, o seu acordo, então, o seu acordo que está elaborado para o Brexit, para o Reino Unido deixar a União Europeia, ele vai para a Câmara Alta do Parlamento. Tá? Vai para a Câmara Alta do Parlamento. O Parlamento se reúne nessa terça, dia 7, e o acordo, o projeto vai para a Câmara Alta na quinta-feira. Então é uma semana importante aí para o desenrolar do Brexit, e que, caminhando bem, a gente pode ter efetivamente a saída, né? O início da saída aí do Reino Unido da União Europeia até 31 de janeiro, como é esperado, como o Boris Johnson falou, quando ele convocou as eleições gerais, que ele queria ganhar as eleições para que tivesse o Brexit até o dia 31 de janeiro. Então, é um cenário aí, já que, ao que parece, é iminente a saída do Reino Unido da União Europeia, então que seja com um acordo, que seria uma saída menos pior. Para a gente dar uma olhada na Libra, a Libra segue bem embolada nesse momento. Nós tivemos um ponto importante da Libra aqui contra o dólar em 1,2110 e a mínima histórica 1,1950. Nós tínhamos uma tendência de queda ao longo de 2019. Quando o mercado chegou nessa região de mínimas históricas, que foi a saída da Theresa May, o Boris Johnson assumindo como primeiro-ministro, dando um horizonte aí de que seria possível aí uma saída com acordo, convocando as eleições gerais, ganhando no parlamento. Então nós tivemos gatilhos importantes de alta. Um primeiro gatilho muito bacana foi justamente aqui, a entrada de compradores nessa região de mínimas históricas em 1,1950, onde nós tivemos a inversão da tendência de baixa para a tendência de alta. Um outro gatilho muito importante foi esse daqui, que o mercado subiu até 1,3015, depois ficou bastante tempo de lado, e depois esse forte movimento que nós tivemos até 1,35. Agora, nesse momento aqui, a Libra segue bem embolada, segue bem difusa, segue bem nebulosa. A gente precisa esperar, mas o que se desenha é o seguinte, pelo menos aí pelas notícias que são divulgadas na mídia, é que
Passando bem esse acordo aí na Câmara, no Parlamento Britânico, a gente deve ter uma seguida valorização da Libra. Muito provavelmente o próximo horizonte aí da Libra contra o dólar, um ponto importante que a gente tem de resistência para um 37,10. Então, uma semana bacana também para a Libra, para a gente ficar de olho, ver o que pode acontecer. Como é que pode caminhar o Brexit aí para os próximos dias. Dá uma olhada agora no dólar do Brasil. No nosso dólar, a gente segue com a máxima muito importante em 4,2725. Foi a máxima histórica que nós tivemos. Essa região aqui entre 4,19, 4,21 no passado ali, também é uma região importante de resistência. Temos um ponto de interesse aqui no 4,1175 e um ponto chave aqui, 3,9590, 3,96, a gente segue como um suporte importante. O dólar bateu nos R$4, eu esperava que ele viesse buscar aqui 3,96, 3,9590. Não foi o que aconteceu. Nesse percurso de queda aqui, nós tivemos o conflito dos Estados Unidos contra o Irã, que automaticamente já trouxe uma certa apreensão no mercado e o dólar começou a se valorizar de novo. Se caso não tivesse acontecido isso, a gente poderia ter tido teste dos 3,9590. Cenário de dólar agora, continuando essa subida, a gente pode ter um teste aqui de 4,1175. Passando de 4,1175, fica o alerta para você na região de 4,20. E acima de 4,20, a nossa máxima histórica para ser testada de novo, 4,2725. Um agravamento aí das tensões no Oriente Médio tende, na teoria, pelo menos, a uma disparada de dólar, já que os investidores podem buscar por moedas, tendem a fugir de moedas de maior risco de países emergentes, e nessa cesta aí a gente coloca o real como uma delas, tá certo? Mas no longo prazo, a gente identifica o dólar contra o real numa tendência de alta, o dólar se valorizando contra o real. Já a nossa bolsa, brigando aqui na região de máximas 119.400. Hoje nós tivemos um dia de queda, o mercado brasileiro praticamente seguindo o mercado americano, não tendo força para fazer novas máximas, investidores certamente um tanto quanto apreensivos com esse impasse entre Estados Unidos e Irã, e numa eventual correção da bolsa, você pode ficar de olho nesses pontos aqui. 107.300 era uma região importante de resistência. Nós tivemos aqui o rompimento no pullback, entrada de compradores para uma subida de novo. Então é uma região que pode despertar interesse dos compradores de novo. Mais para baixo aqui, 101 mil pontos, 100 mil pontos, é uma região que pode despertar interesse dos compradores também. E um pouquinho mais para baixo, nos 95.500, também se desenhou como um suporte muito importante, despertando interesse dos compradores. Então, destaco para você, eventualmente, correções na bolsa. Esses 3 pontos de suporte podem trazer para você oportunidades de compra aí, em eventuais correções.
Antes da gente partir para as pichinchas da bolsa, algumas ações que eu separei que podem estar em pontos importantes aqui, que podem trazer oportunidades de investimento, tem dois assuntos bacanas para a gente debater. Primeiro deles, tudo se caminhava bem, né, até essa confusão toda aí no Irã, que é a fase 1 do acordo comercial. Então, foi um gatilho muito bacana no final de 2019, os Estados Unidos e a China chegando finalmente num acordo inicial para tentar colocar fim a essa guerra comercial entre as duas nações, para a fase 1 do acordo comercial, e ficou até então estipulado que vai haver um encontro no dia 15 de janeiro para assinatura oficial dessa fase 1, e espera-se aí que, se Deus quiser, seja o pontapé inicial, seja a pavimentação para o acordo das próximas fases entre os dois países, para que ao longo de 2020, quem sabe, a gente consiga pôr fim totalmente a essa guerra comercial. Então, importante, um assunto paralelo, junto com esse impasse entre Estados Unidos e Irã, a gente também tem que ficar de olho como que vai ser essa reunião entre Estados Unidos e China para o desenrolar dessa guerra comercial, que era até então um gatilho muito positivo. Todo mundo foi para o Natal e para o Ano Novo com expectativas muito positivas para 2020, até vir esse banho de água gelada com essa confusão toda no Oriente Médio. E outro assunto importante para essa sexta-feira que nós teremos é a questão do payroll. Deixa eu ver aqui se eu abro o calendário econômico para a gente dar uma olhada. Nessa sexta-feira aqui, às 10h30, nós teremos o payroll, e o que se caracterizou muito ao longo de 2019 é que, apesar de toda a confusão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o mercado americano ele foi resiliente. A economia americana lá foi resiliente. Nós tivemos aí, fechando o mês de novembro, olha que interessante, o mês de novembro trouxe criação de 266 mil novas vagas de emprego, que foi o máximo dos últimos 10 meses, e o desemprego em 3,5%, que foi a taxa mais baixa dos últimos 50 anos. Então, mesmo com o agravamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, nós tivemos uma economia americana se sustentando muito forte. E agora, o que a gente fica de olho? O que a gente fica de olho daqui para frente é: será que a economia americana ela continua forte ou pode respingar com um certo atraso as consequências da guerra comercial com a China? A gente deve ter nessa sexta-feira, então nós tivemos para novembro a criação de 266 mil novas vagas de emprego, e para dezembro a criação de 160, seria bem baixo em relação a novembro, mas a gente precisa esperar. A confirmação, se ela vem na casa de 160, se vem um pouco acima, um pouco abaixo, como é que se mantém essa taxa de desemprego, como é que vai ser a percepção do mercado, se caso existe essa percepção da economia americana continuar forte, continuar resiliente, mas o payroll se desenha já logo nessa semana aí de abertura de janeiro. De novo, uma notícia de alto impacto, uma notícia relevante, uma notícia importante para a gente ficar de olho. Deve chacoalhar bastante o mercado na sexta-feira para você ficar atento, tá certo? Bom, caminhando aqui para nossa reta final,
do panorama do mercado de janeiro, vamos dar uma olhada aqui em algumas ações. A primeira ação que eu trago de destaque para você são os papéis da B3SA3. Deixa eu pegar aqui o mercado, o lote padrão. São as ações da B3SA3, são as ações da própria B3. São as ações da própria bolsa, disponibilizando aí os seus papéis para serem negociados. E a gente tem essa região aqui muito interessante de 42,50 funcionando como suporte no passado. Os preços fizeram a máxima em R$ 50,40. Chegam agora para testar aqui de novo essa região de suporte, onde a gente pode ter uma entrada de compradores, onde o objetivo seria para testar a máxima histórica lá em R$ 50,40. A gente fala aí de um movimento aproximado de uma valorização em torno de 15 a 16%. Então fique de olho nas ações da B3SA3. Pode ser uma boa oportunidade aí se desenhando nos próximos dias. As ações da B3, próxima da BIF. As ações da Minerva, pela sigla BIF3. Então nós temos uma movimentação muito interessante aqui também. Essa região de 13,75, 12,50 era uma região de resistência. O mercado avançou com bastante ímpeto, fazendo uma máxima aqui até 15,70 aproximadamente. E agora, no pullback, fazendo pullback, a gente tem aqui, ó, deixa eu até aproximar para você. Para quem se atenta em informações de price action, nós temos aí gatilhos por parte dos compradores. Gatilhos por parte dos compradores, que pode trazer uma esticada bacana até os 15,70. Uma oportunidade aí de mais de 20% de valorização do papel. Então, para você ficar de olho nas ações da Minerva, pela sigla BIF3, pode ser uma chance interessante aí de valorização para o mês de janeiro. Vamos dar uma olhada agora nas ações da Arezzo. Arezzo, empresa de calçados. Arezzo também num ponto interessante. Nós tínhamos aqui o 61,15, uma região que se desenhava como resistência. O mercado fez o seu rompimento, foi até essa região de máxima 69,15. Nós tivemos aqui o pullback. E agora o mercado se aproxima de novo do 61,15, que pode funcionar como suporte, despertando a entrada dos compradores para eventualmente, se desenhando esse cenário, um teste da máxima ali de novo em 69,15, que poderia trazer uma valorização de aproximadamente 10%. Também destaco para você as ações da Oi. A Oi sendo bem polêmica ao longo de 2019 e segue aí como uma das dúvidas do investidor para 2020. A Oi numa região de mínimas históricas e, pelo que parece, uma empresa estrangeira pode comprar grande parte das participações da Oi, o que tenderia a trazer uma valorização do papel, evitando que a companhia quebre. E nesse ponto aqui, a Oi, nesse nível aqui, 1,27 já no fundo do poço,
é uma aposta que eu poderia dizer para você de all-in, para você colocar um dinheiro, né? Um dinheiro que você poderia apostar na companhia, que você aceita perder, ou para fazer uma grana boa, ou eventualmente se a Oi quebrar, se a Oi falir, um dinheiro que você poderia arriscar, que você poderia perder, acreditando numa eventual recuperação da companhia ali no fundo do poço, ali embaixo. Segue como sendo um dos grandes cases, aí, uma das ações mais comentadas de 2019 e segue no nosso radar. E para a gente fechar, a Transpaulistana do segmento de logística. Transpaulistana do segmento de logística. Esses níveis aqui que eu queria destacar para você, entre R$ 23,00 e R$ 21,50, era uma região de resistência, foi rompida, o mercado fez a máxima em R$ 26,60 e agora chega para testar. Então a gente tem essa região de suporte que pode despertar interesse dos compradores entre os 23, entre os 21,50, para uma possível esticada até essa região de resistência entre 25,85 e 26,60, que a gente fala aí numa potencial valorização de 15,5% a 19% mais ou menos, para você ficar de olho aí na Transpaulistana também, que pode ser uma oportunidade para o mês de janeiro. Tá certo? Então, galera, esse foi o panorama do mercado para o mês de janeiro, trazendo para você um apanhado aí dos principais gráficos, dos ativos mais importantes, tentando convergir com você com os principais eventos políticos e econômicos desse começo do ano. Espero que você tenha gostado. Vou deixar para você na descrição desse vídeo alguns links úteis para você me seguir nas redes sociais, onde eu passo também um conteúdo muito relevante para você seguir as minhas operações, as minhas dicas. Tem também o link para o meu curso online, onde eu explico toda a minha estratégia operacional para swing trade na bolsa e no Forex. Tem o meu WhatsApp também, se caso você tiver alguma dúvida, tá certo? Peço desculpas novamente para você que não deu certo da gente fazer a live, mas está aí disponível para você a gravação. E fica o convite para o nosso encontro agora no mês de fevereiro, para o nosso próximo panorama do mercado. Grande abraço para você, boas operações e sucesso!